Hoje pra gente é um dia assim extremamente especial. Nós estamos com o companheiro Adriano Diogo, que tem uma história de vida que é um exemplo para a nação, que tem que ser seguido, de luta, determinação, garra. É a minha musa inspiradora que eu brinco, como é o professor Paul Singer, que tanto nos ajuda. Ele, além de uma história de vida maravilhosa, de luta, ele também é o pai do nosso bebezinho, porque ele é autor do PL 1277, que acaba com o registro obrigatório das cooperativas na OCESP, que é uma ONG que desde 1971 representa de cabresto as cooperativas no estado. Como vai? Tudo bem, Adriano? Tudo bom, e você? Queria que você contasse pra gente, eu conheço a sua história e eu queria dividir com as pessoas. Como foi 1968, 69, 70, 71, aquela época de chumbo da ditadura militar? Como foi? Eu sei que você foi preso, eu queria que você contasse pra gente. Você faz parte da Comissão da Verdade também, né? Não, eu queria dizer que a OCESP é o fruto mais puro da ditadura, né? Que ela foi fundada em 70, pelo então ministro Cine Lima. Ela foi a fusão de várias organizações, porque qual era a orientação? Porque houve dois golpes no Brasil. Houve um golpe em 1964 e um outro golpe em 1968, que era o chamado Ato Institucional número 5. Aí o Médici, depois da junta militar, o Médici assume a presidência da República e ele nomeia como ministro da Agricultura o Cine Lima. E o Cine Lima é o criador da OCESP aqui no estado de São Paulo, né? Então, a OCESP é uma organização dos fazendeiros que propuseram o golpe, que usufruíram do golpe, né? É uma organização que devia ter sido analisada na ditadura pelos crimes que ela cometeu no campo, como trabalho escravo, né? E ela prejudicou muita gente. A OCESP foi criada para impedir o avanço da reforma agrária, né? A OCESP é uma das responsáveis pela introdução dos chamados boias-frias no interior, principalmente na cana. Porque o golpe, ele teve uma característica: ele acabou com a agricultura familiar. Ele transformou todo o interior em grandes empresas de cana, grandes empresas de produção de suco de laranja, né? E ele estabeleceu o pequeno agricultor familiar, que tinha uma pequena propriedade e tal. Esse sujeito não tinha crédito do banco, ele não tinha nenhum incentivo, ele veio morar na cidade, ele veio morar na favela da cidade, ele arrendou a terra para os grandes grupos econômicos, né? Agora que está sendo contada essa história, como é que os Dedini em Piracicaba, como os Atala em Jaú, como os Igreja, Ferraz Igreja, lá na região de Penápolis, como é que na região de Ribeirão Preto, esses grandes grupos econômicos substituíram a agricultura familiar e a pequena produção, e também grandes bacias leiteiras ligadas a grupos econômicos multinacionais, né? Enfim, o campo. E a OCESP é o núcleo central da organização da ditadura, junto com a Copersucar, junto com o programa do Proálcool, né? Foi esse inferno que, principalmente da organização, porque o golpe foi organizado no campo por várias pessoas. Auro de Moura Andrade, né? Auro de Moura Andrade era o senador da República que declarou, que deu o golpe, que deu a vacância na presidência da República. O Auro de Moura Andrade, o Ranieri Mazzilli, era o presidente da Câmara. Ele era lá de Mococa, né? Ele, por exemplo, ganhou do regime militar o direito de explorar aquela bacia leiteira lá, da vaquinha Mococa, era o leite Mococa. Só para vocês terem uma ideia, agora está sendo lançado o filme do Chateau,
Era bom o Chateaubriand, o Auro de Morandrade e o Ranieri Mazzilli, em julho, agosto de 74, fizeram uma campanha chamada Arrecade Ouro para o Bem do Brasil. Eles arrecadaram cerca de 600 quilos de ouro em menos de 15 dias. E ficaram com esse ouro, sumiram com esse ouro. O ouro foi autorizado pelo próprio general Castelo Branco, né? Então, a história da OCESP é a história da ditadura no campo, da escravidão, do trabalho escravo, do Cine Lima. Se você levantar a história desse Cine Lima, ele é um cara que andou junto com o Jarbas Passarinho pelo Brasil inteiro, neutralizando os conflitos e perseguindo os trabalhadores rurais. Você imagina que eles, o Auro de Morandrade, titulou todas as terras devolutas da União no Pontal do Paranapanema. Tanto é que a cidade sede do Pontal é Andradina, que é Auro de Moura Andrade, por isso que veio Andradina. Lá em Presidente Prudente também aconteceu um monte de barbaridade, né? Então, o golpe fez a revolução no campo. E a revolução no campo era contra a reforma agrária, contra as ligas camponesas, né? Então, o que teve de gente que teve que fugir, que foi presa, que morreu. Torturada, estuprada, maltratada pela luta, né? Porque lógico que teve o João Saldanha, aquele que era técnico da seleção, escreveu muito sobre a revolução no campo. E infelizmente aquele grande compositor, o Paulo Vanzolini, ele prejudicou muito a luta no campo. Muito, muito, muito. Perseguiu muita gente. Então, e hoje nós temos um remanescente, o Dr. Meirelles, que trabalha ainda lá dentro do Palácio do Governo, que é representante de um outro setor. Ele é o pessoal do boi. É o pessoal que na época do golpe, principalmente, aí ele foi para a Amazônia fazer a implantação das grandes fazendas de gado dos paulistas lá na Amazônia. Lógico que a Volkswagen também ganhou uma fazenda chamada Rio Cristalino, que tinha trabalho escravo, né? Bom, enfim. Essa é a história que foi levada pelo Meirelles, o Meirelles que levou a Volkswagen lá para a Amazônia, né? Então, eu acho que não tem cabimento que hoje haja uma lei, porque, embora eles digam que eles sejam cooperativa, e eles se auto-intitulam uma ONG, eles são uma empresa. A USESP não é nem ONG, nem cooperativa, é uma empresa. Uma sanguessuga dos cooperativos. Então, ninguém é uma empresa, uma gerenciadora, para usar uma linguagem mais moderna. Então, não é possível que haja uma lei estadual que todo mundo tenha que estar cadastrado nesse símbolo da ditadura, da tortura e da repressão. Pois é, ele falou de uma coisa que eu, assim, para mim te receber aqui não é só uma alegria, é uma aula. Não precisa. Mas é uma aula de história. Sou avesso a esse negócio dele. Não, mas assim, não, porque é uma se aula a gente, de história. Não, eu agradeço. Então, mas se a gente... muito bacana. Ele falou de 600 quilos de ouro. Olha só que interessante. A OCESP fez um informativo dizendo assim: número de cooperativas que se registram na OCESP em 2013 em relação a 2012 foi mais de 600%. Equivale ao ouro. Por quê? Ou a cooperativa se registrava, ela não podia mais registrar a sua ata na junta. É verdade, o cara era perseguido. E assim, hoje as cooperativas, o que eles têm feito? Eles dizem o quê? A cooperativa que não está registrada na OCESP é uma Coopergato, é fraude. Como é que um catador, você pega o Armando, a cooperativa inteira, para sustentar 14 famílias, consegue arrecadar, vendendo PET, vendendo latinha, vendendo outros materiais recicláveis, 14 mil reais, para dividir em 31 famílias. Aí eu estava conversando com ele, que nós fizemos uma entrevista, eu falei assim: Armando, quanto você acha que ganha o presidente dessa ONG?
Ele, mais ou menos a folha de faturamento da Copercata. Aí eu falei, quanto é? Ele, 14 mil por mês. Para quantas famílias? Ele, 31. E, cara, o cara ganha mais de 60 mil reais por mês. Com casa, comida, apartamento alugado pela ONG, carro de luxo. Ele olhou e falou assim, gente, é muito dinheiro. Os 3 superintendentes, os superintendentes da UCESP, num ano eles ganham mais de 1 milhão e pouco por mês, os 3, tá lá no balanço. Então assim, eles pegam o nosso dinheiro de forma compulsória, usam onde querem, da forma que querem e ainda perseguem as cooperativas pequenas, como é a do Armando, que ele hoje fala assim, eu não posso participar de um pregão, porque eu não quero estar registrado lá, não posso participar de nenhum convênio com o governo do estado. A prefeitura revogou essa lei, mas a gente tem visto na Assembleia Legislativa um lobby muito grande, uma perseguição muito grande. A gente, para falar com o deputado, a gente marca, vai lá, conversa, mostra liminar, mostra sentença, mostra tudo. Enquanto eles têm meia dúzia de deputados que andam grudados com eles, que fazem o quê? Tem acesso a outros deputados, mentem, enganam. Então, assim, a gente tem visto que eles não só são da ditadura, mas as mesmas estratégias que os ditadores usavam, que é a desacreditação, a perseguição, a intimidação, a forma de você corromper as pessoas com dinheiro, com festa, eles estão usando para não aprovar o projeto 1271 e 1277. Queria que você me dissesse como você vê isso. Eu vejo com muita dor, com muita tristeza, né? Porque a oligarquia rural e a Assembleia Legislativa tem uma forte influência da oligarquia rural, né? Você vê, aqui no estado de São Paulo foi descoberto o aquífero Guarani. Toda essa água, essa coisa maravilhosa, está na mão dos fazendeiros, né? Qualquer fazendeiro pode desviar qualquer rio. No estado de São Paulo, antigamente, o governo do estado de São Paulo, através do DAE, fazia os polders, que é um nome que significa canais de irrigação, que era que nem as ferrovias. As ferrovias eram feitas para a sede das fazendas dos fazendeiros do café. Os polders também eram rios de irrigação para abastecer água. E os fazendeiros não tiravam água sem hidrômetro, tiravam água com a bomba, né? Então, até hoje, esse regime de irrigação funciona tanto dos rios como da água subterrânea agora do aquífero Guarani, né? Eu até queria, se eu pudesse ler um minutinho, o ministro Cirne Lima, do ministro do General Médici, foi quem fundou a UCESP. Ele que fez toda a unificação. Eu vou até ler para você, ó. Cirne Lima, ministro Agricultura, ditadura, Cirne Lima. Só para mostrar a fonte. Ministro da Agricultura, ditadura, Cirne Lima. Luiz Fernando Cirne Lima. Foi ministro da Agricultura de Emílio Garrastazu Médici. Que é quem assinou a Lei 5764, obrigando Exatamente. as cooperativas a estarem registradas a eles. Exatamente. Você vê, eles queriam ter o controle do balanço da cooperativa, cadastro dos cooperados, ou seja, eles querem ter a informação com eles para usar da forma que eles bem entenderem. Ele foi o fundador da UCESP. Entendeu? É como o professor Paul Singer falou, eles podem marquear, mas não podem esconder as suas origens, que realmente foi a ditadura. Ele foi ministro da Agricultura entre 1969 e 1973. Só foi substituído depois pelo... Olha, ele foi presidente da Copesul. Ele era o cara das cooperativas. Pois é, tá vendo? Não tem como a gente... E quem está mostrando não é o Adriano Diogo só. Ele está pesquisando no Google. Pesquisou a pessoa,
pesquisou quem é, como é, então assim, por mais que esta ONG gaste fábulas de dinheiro com assessoria de comunicação, com marketing para maquiar a história, eles não vão conseguir. Olha, eu vou te dizer, você não maqueia. olha o que o Hélio Gaspari escreveu do Cine Lima, no livro Ditadura Escancarada. Meu Deus. Ele teve uma divergência, o Cine Lima teve uma divergência na ditadura com Delfim Neto. Em maio, Hélio Gaspari, uma divergência com Delfim Neto provoca a saída do Cine Lima do governo. Daniel Arão Reis. Diante das polêmicas, ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cine Lima, veio a público fazer esclarecimentos, deixando claro, olha aqui, Daniel Arão Reis, vê o que fala do Cine Lima, que é o fundador da OCESP. O senador da Arena de Pernambuco, Paulo Pessoa Guerra, defendeu os interesses próprios. Longe no Alto Sertão, São Francisco, quando passo por lá em minhas viagens, sinto vontade de chorar, de ver aquela terra abandonada. Por que não distribuir a terra por lá? Outro deputado da Arena, Sérgio Cardoso de Almeida, de São Paulo, atestou seu conservadorismo quando disse: não é justo que o Brasil faça a reforma agrária. Devíamos incentivar outros países a fazerem, porque assim se enfraqueciam e nós teríamos mais mercado para nossos produtos agrícolas. Diante das polêmicas, o ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cine Lima, veio a público fazer esclarecimentos, deixando claro o tom da reforma. Não é verdade que seja implícita no programa a política de pulverização da propriedade rural. Os proprietários de minifúndios podem obter crédito para ampliar suas propriedades. Não se vão criar minifúndios que serão combatidos, mas pequenas e médias propriedades sempre em condições de alcançar a produtividade satisfatória. O presidente Médici embaseou o discurso produtivista do ministro e defendeu uma leve mudança agrária. Então, ele fez o programa de redistribuição de terras e estímulo à agroindústria no Norte e no Nordeste. Então, essa é a história desse ministro. O objetivo da ditadura era integrar o homem do campo ao capitalismo, que se acelerava, segundo o presidente Médici. O pró-rural, ele criou o pró-rural, o Cine Lima. Vem concorrendo para a progressiva incorporação do homem do campo à sociedade de consumo. Alguns músicos sertanejos viram isso positivamente, como Jacó e Jacozinho. A possibilidade de uma mobilidade social. Então, esse é o cara que era o ideólogo da ditadura, o ministro Cine Lima, que é o fundador da OCESP. Então, eu quero pedir aos deputados, respeitosamente, principalmente o deputado Campos Machado, o deputado Zé Zico, que revejam essa lei. Deputado Campos Machado, o senhor é um dos deputados mais importantes do Estado de São Paulo. É importante ver essa lei. Porque a OCESP é uma empresa. Lógico que ela tem seus interesses políticos e tal, mas não se admite mais na democracia uma coisa da oligarquia agrária, uma coisa quase feudal. Qualquer pessoa que tenha que ter uma cooperativa, fundar uma cooperativa, tem que estar afiliado ao CESP. Isso é um absurdo. O senhor, deputado Zico e demais deputados, o deputado Barros Munhoz, foi ministro da Agricultura, uma das pessoas que mais conhece. Nós temos que revogar essa lei. É um pedido que eu faço, tá? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia.